Fala, torcedor. A final da Libertadores em Lima tá pegando fogo nos debates. Quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira... Há um lance que vocês sabem que é extremamente duvidoso na primeira parte. Além dessa entrada criminosa e desleal... A gente pode discutir um erro claro de arbitragem que aconteceu realmente, né? O Eric Pulgar. Era pra ser expulso, Pulgar. Atingiram o jogador do Palmeiras depois da falta, tá caído o Fux. De um lado, a covardia de Abel Ferreira, que teria armado um Palmeiras com medo, recuado, com 3 zagueiros e sem chutar a gol até tomar o 1-0. Do outro, um Flamengo propositivo, que dominou a bola, carimbou o tetra da América e ainda caminha para levar o Brasileirão. Muito também pela escolha do próprio Abel de abrir mão do campeonato nacional. Mas a polêmica não para por aí. O lance criminoso de Eric Pulgar em Bruno Fux, com Dario Herrera de frente para o lance e o VAR de Héctor Paleta calado, foi chamado de assalto, vergonha e várzea. Para muitos, um vermelho claro ignorado que poderia mudar a história do jogo. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Há um lance que vocês sabem que é extremamente duvidoso na primeira parte, que pode mudar o decorrer do jogo, mas o árbitro entendeu não dar vermelho. Vocês sabem do lance que eu estou a falar, mas enfim, não vou procurar abster-me de falar mais de arbitragens. As imagens estão aí, mas como disse, é uma equipa bem treinada, muito agressiva até demais, e pronto, o árbitro foi simpático nesse lance, na minha opinião. Fechou o clima, hein? Atingiram o jogador do Palmeiras depois da falta, tá caído o Fux. Não sei se isso é lance pro VAR, eu sei que tá todo mundo agora rondando o árbitro, eu quero rever, ó. Foi uma falta a favor do Flamengo, né? Falta do Fux que empurra por cima, o Alan atinge por baixo, falta em cima do Arrascaeta. E aí na sequência do lance, alguém entrou no Bruno Fux, que as marcas da chuteira de alguém estão ali nele, ó. Vamos ver quem foi. Rapaz! Foi o Eric Pulgar, hein? Foi o Eric Pulgar que deu de propósito no Fux. Isso não pode. Isso é lance pro VAR entrar em ação. Será que o árbitro de vídeo vai rever isso? Tem uma marca da trava da chuteira do Pulgar na canela do Bruno Fux. Torcedor do Palmeiras está até comemorando. E o Pulgar, né? Que destempero, cara. Numa final dessa, pode botar tudo a perder. O árbitro olhou ali, viu a marca da chuteira no Fux. É uma marca grande, cara. É uma marca de batalha. Cara, foi uma entrada criminosa. E pelo visto, vai ficar só no amarelo mesmo, viu? Dario Herrera, o árbitro principal, e Héctor Paleta, o VAR, são 2 fanfarrões. O Palmeiras foi assaltado no primeiro tempo da final da Libertadores em Lima contra o Flamengo. Gente, que absurdo é esse aqui? O Pulgar. Não, e o pior de tudo, além dessa entrada criminosa e desleal, o árbitro tava de frente pro lance, não contente, vê as marcas na perna do Fux, e não contente, o árbitro de vídeo tem todos os ângulos para poder ver que é um lance claro para cartão vermelho. Por que será? A arbitragem ficou com medo de estragar o espetáculo ou ficou com medo de apitar contra quem estava do outro lado com uma camisa pesada também? Uma vergonha, uma piada, seja aqui no Brasil, ou na Argentina, ou em qualquer outro lugar do nosso território, aqui do nosso continente, a arbitragem é uma várzea, é uma piada. Palmeiras foi assaltado. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. É o seguinte, quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, que foi covarde no Brasileiro e foi covarde para enfrentar o Flamengo. Um cara que substituiu 6 jogadores, mexeu mal pra caramba, tirou o Rafael Veiga e tirou o Alan. Colocou jogadores que não fizeram absolutamente nada, diferentemente do Felipe Luiz, que colocou o Everton Cebolinha. E mais, o Flamengo é muito melhor que a equipe do Palmeiras, mas só que teve humildade de correr, de ir pra cima, que por sinal não deu um chute no gol à equipe do Palmeiras do Abel Ferreira. Entregou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, que vai ganhar na quarta-feira o título brasileiro do Maracanã com 80 mil pessoas. E aí a covardia
do treinador do Palmeiras deu o título para a equipe do Flamengo, que mereceu, não jogou um grande futebol, mas ganhou de um time covarde que foi o seu Abel Ferreira. A covardia dele tirou o título do Palmeiras e também a burrice dele deu o título para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Clubismo. Se for falar de clubismo, era pra ser expulso, Pulgar e tal. Sendo realista, isso não é desculpa pra nada não. Flamengo mereceu do início ao fim. Me desculpa, o Palmeiras entrou em campo com medo. Isso é a minha concepção. O Abel entrou de forma covarde no jogo de hoje. O Abel entrou de forma covarde. O Flamengo sim mereceu o título. E vou dizer mais, o Abel trouxe pra si uma responsabilidade para esses atletas quando ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Que o Flamengo daqui a 2 dias, mas o Flamengo já é campeão, só vai consumar o fato daqui a 2 dias. Tá bom, pessoal? Então eu não posso ser clubista, eu tenho que ser realista. Flamengo, o primeiro tetracampeão da Libertadores do Brasil, brasileiro e com méritos. O Abel, o Palmeiras só começou a jogar quando o Palmeiras tomou o primeiro gol. Aí começou a querer jogar. Que isso? Flamengo não. Flamengo jogou de forma... Da forma que ele sempre joga. Agora, qual é o nome do lateral direito? Varela. Parabéns, Varela. Baita jogo que você fez. Danilo fez um gol e salvou outro. Então assim, nós temos que ser realistas, pessoal. Parar de chorar, sabe? Eu entendo o torcedor do Palmeiras, tá puto pra caramba, tá chateado pra caramba, mas tem que ser sincero, tem que ser realista. O Palmeiras entrou de forma covarde no jogo de hoje e mereceu perder. O Flamengo mereceu o tetracampeonato, mereceu. Assim como o Flamengo mereceu o Campeonato Brasileiro também. É o melhor time do Brasil. O Pulgar era pra ser expulso? Se fosse era cartão azul. Mas não foi. E isso é o que importa. Não foi. Era pra jogar. Vou mostrar um pouquinho da festa pra vocês aí, ó. Se fosse era cartão azul é muito bom. É isso aí, rapaziada. Tamo junto, parabéns aí, torcedor do Flamengo, parabéns à nação rubro-negra, porque fizeram por merecer. Veio aqui, lotou o espaço, o Flamengo entrou dentro de campo e jogou bola, não fugiu da característica. Infelizmente o Palmeiras, ele jogou de forma covarde até tomar o primeiro gol, aí já não deu mais tempo. Digo mais, um monte de gente falando aí, né? Eu vi antes de começar o jogo, o Flamengo falou assim, ninguém morre devendo, né? Aí hoje pagou. Mas eu não, tá, rapaziada, eu já não jogo mais futebol não. 20 tem 3. Tamo junto, parabéns aí, vocês foram campeões. Mais um pouquinho da festa aí, ó. Valeu, pessoal, tamo junto aí. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América. O primeiro brasileiro a conquistar 4 títulos. Aliás, Felipe Luiz, hein? Impressionante. 40 anos de idade e já tem no currículo, vai ganhar o Brasileiro e a Libertadores esse ano, já tem uma Copa do Brasil, já tem uma Supercopa, impressionante. O Carioca também ele venceu esse ano, e o time dele é um time propositivo, que buscou o jogo, que buscou ter a bola a maior parte do tempo, e por isso o Flamengo é merecedor. A gente pode discutir um erro claro de arbitragem que aconteceu realmente, né? O Eric Pulgar, ele dá uma entrada para vermelho no Bruno Fux, em que o VAR não aciona, né, o árbitro de campo. Acho que provavelmente acionado ele teria expulsado o jogador do Flamengo e obviamente poderia, não sei se teria, mas poderia mudar a história do jogo, já que o lance foi no primeiro tempo. Tem um lance parecido com o Rafael Veiga, mas esse eu acho que não é exatamente para cartão vermelho, porque tem uma deslizada ali, não é necessariamente como a entrada do Pulgar. Mas enfim, terminar esse parênteses de arbitragem, falando de futebol, falando de bola, o Flamengo foi superior. O Palmeiras decepcionante, porque busca não o Fux como um volante, mas como um zagueiro, então foram 3 zagueiros para se defender realmente, um time que não buscou até a bola, viveu de
eventuais lances esporádicos, né, de lançamento pro Vitor Roque para ele tentar brigar lá na frente, ou até pro Flaco buscar uma quebrada de bola, mas sempre tendo dificuldades com a defesa do Flamengo muito bem. Aliás, Danilo, que final, como zagueiro e como o herói do título, né? Numa cabeçada inapelável, sozinho, é verdade, no meio da área, após uma cobrança de escanteio magistral do Arrascaeta para fazer o gol, a bola ainda bate na trave. E o gol sai até de uma desatenção da defesa do Palmeiras, porque o Bruno Fux, ele cabeceia, né, numa disputa com o Léo Pereira, se eu não me engano, a bola tá saindo pela linha de fundo e o jogador do Palmeiras, que até não lembro quem era, tinha posse da bola, mas ele deixa sair achando que seria tiro de meta, mas era escanteio. No escanteio sai o gol do Flamengo. Gol do título, o 4º na história do Mengão. Mas aí depois disso, só depois disso, o Palmeiras imprime suas trocas e aí vira uma bagunça. O Giai e o Piquerez praticamente terminam como zagueiros, o Maurício ali no meio e o Fux e o Gustavo Gomes como centroavantes, né? E dele, chuveirinho, bola alçada na área. Evidentemente o Palmeiras poderia ter chegado no empate, o Vitor Roque chega a perder uma chance bizarra, assim, na pequena área, mas aí era muito tarde, né? Porque o Flamengo também se defendeu bem, também se propôs a isso. E inclusive teve algumas disparadas no contra-ataque em que poderia até aumentar o placar, né, para 2-0, mas o Palmeiras esteve vivo até o final, mas começou a jogar no minuto 70 e aí já estava perdendo por 1-0. Então venceu quem quis mais, quem jogou mais, quem teve mais a bola e quem é o justo campeão da Libertadores da América. O plano do Abel Ferreira não funcionou, e isso é o futebol. Com isso o Verdão termina 2025 sem conquistar um único título sequer. Mas ele já disse que fica, e a Leila Pereira também. Será que alguma coisa vai mudar? Não sei. Ao Flamengo, os cumprimentos por mais uma conquista continental. Impressionante a temporada, e agora vai vir o brasileiro, que é questão de tempo. Que loucura. Meus aplausos. O que vocês acharam da decisão? Comenta aqui. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Abel Ferreira foi covarde na proposta de jogo, entrando com 3 zagueiros, chamando o Flamengo para cima e entregando a Libertadores e o Brasileirão? Ou acredita que o fator decisivo foi mesmo o erro absurdo da arbitragem, com a entrada criminosa do Pulgar em Bruno Fux, ignorada por Dario Herrera e pelo VAR de Héctor Paleta, num lance que poderia ter mudado totalmente a história da final? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.